E depois que temos declaradamente o falecimento de alguém, até quanto tempo depois você pode dizer assim, porque seria quase que ressuscitar, ou não? Que tipo, porque fala-se de espasmos, né? Fala-se também de volta, ou seja, projeção astral. Ou o cara saiu do corpo, experiência quase morte, voltou. Ou seja, até que ponto a pessoa pode... Não, tá ali, porque tem o coma, além de tudo. Sim. Tem um tempo, um período exato ou limite? Ótima pergunta. Me permite expandir isso assim de vários níveis. O nosso cérebro emana 4 padrões de ondas elétricas, as ondas cerebrais. Beta, que é esse momento a vigília. Alfa, que são os estados alterados. Teta, que é o sono leve. E delta, que é o sono profundo. Então você tem uma média entre 30 ciclos por segundo até 1. Entre 30 e 14 ciclos nós estamos na vigília. Então se alguém fosse medir nossas ondas cerebrais agora, nós estamos acordados. Os sentidos estão voltados para fora, para prestar atenção no meio. Você fecha os olhos e vai dormir. A atenção que estava para fora foi para dentro, interiorizou. As ondas cerebrais fazem isso. Já estão em ondas alfa, numa faixa de 13 a 8 ciclos por segundo. Você cai no sono leve, Raul, vai ficar de 7 a 4 ciclos por segundo. Caiu no sono pesado de 3 a 1. Então, a vigília até o sono profundo, as ondas cerebrais, elas vão descendo. No coma, elas estão em 1, é o mínimo. Tá quase lá. É o delta? É o delta profundo, é coma. Só que você não entra em coma durante o sono. Chega no nível 3 e nos ciclos do sono, se chega a 1, você está em coma. Então, a pessoa em coma está com um mínimo de ondas cerebrais e o metabolismo quase que no limite. Durante o sono, o metabolismo está controlado pelos ciclos do sono que desce e sobe. E eu estou usando parâmetros médicos, porque se fala também em ondas gama, que seria algo fora dessa escala que a ciência ainda não aceita. É por isso que eu não estou tocando nesse outro aspecto. Então, uma pessoa foi declarada morta. Eu pude observar isso porque na minha família ou entre amigos, todas as vezes que alguém desencarnava, me chamavam. É o espiritualista, né? Claro. Então, o que eu fazia com o máximo respeito? Ia na funerária, acertava os trâmites do velório, chegava ao ponto de estar no ambiente onde o cadáver estava, vestir o cadáver, colocar flores, ajeitar para ficar parentes. Então eu pude passar uma noite observando um cadáver. E para mim eu não tinha problema, porque aquilo é um cadáver. Não é uma pessoa que vai me fazer nada. Você está mais seguro no IML do que na rua. E um cadáver vai te assaltar. Exatamente. Mas o medo da pessoa, ali eu não fico. Né? Então, o que eu observei? E depois eu tenho muitos amigos médicos, alguns estudam comigo. O que eles me falam, eu também observei. Cadáver pode soltar pum, horas depois, após gases acumulados. Cadáver pode ter pigarro e arroto, ainda gases presos. Cadáver pode ter descontração muscular. Espasmos. E uma pessoa no acidente, segundos antes dela bater, ela crispa, a adrenalina sobe e ela morre com essa expressão travada. Você vai olhar o corpo dela e ainda está tenso. Horas depois, relaxa a musculatura, né? O corpo se solta e a expressão que estava constrita suaviza. Alguém que não sabe disso fala, ela estava sofrendo, agora entrou no céu. Não tem nada a ver, cara. Isso chama-se... É anatomia. Chama-se rictus facial em latim, que é a compressão do... Às vezes a mão solta alguém. Ai, meu Deus, a mão mexeu. Todo mundo sai correndo. A moça que faz a tanopraxia, ela pode explicar isso bem. Sim. Então, a morte não é a parada cardiorrespiratória, porque após a parada cardiorrespiratória, o cérebro morre depois por falta de sangue e oxigênio. Então pode haver uma parada cardiorrespiratória e o médico ativar o mecanismo antes do cérebro morrer. São as EQMs, experiências de quase morte. O Alexandre esteve aqui. Sim, que aliás é um ótimo amigo, pesquisador, maravilhoso nessa área. Então, essa questão das horas, ela pode variar de acordo com o gênero de morte, tá? Outrora, imagina na Idade Média, Raul, que as pessoas não sabiam desses trâmites, podiam enterrar uma pessoa que estava catatônica, sei lá, uma letargia, como se estivesse morta. E isso pode ter acontecido. Hoje, com a ciência evoluída, medicina, não dá. Agora, tem um detalhe que é muito interessante. Aqui no Ocidente, nós enterramos os cadáveres. Se a gente for para culturas orientais, como na Índia, existe a cremação.
quando nós, enquanto ocidentais, olhamos para a cremação, a gente não entende. Eu gosto de cremar, Tá? eu quero ser cremado. Vê, a minha família vai cremar o meu corpo. Outro dia uma pessoa perguntou, se vai ser cremado? Eu falei, não cremo, eu sou um espírito. Agora o corpo é o seguinte, por lei, aqui no Brasil, até décadas atrás, tinha que esperar 3 dias para cremar. Era lei. Isso caiu agora para 48 horas. Você pode pesquisar. Não tem como cremar imediatamente. Tá. Na Índia, esse limite não existe. Na Covid, você vê, a Índia hoje é o país mais densamente povoado. Sim. 1 bilhão Tem e mais 500 que a milhões. China, Passou até. a China. Na Covid foi uma devastação. Era muita gente. Num país só passava... Então eram milhares de cremações por dia, Raul. E não esperava 3 dias ou 2. Era algumas horas depois. Por esse raciocínio ocidental, se cremar vai dar sofrimento. Todo hindu estava lascado. Uhum. E, no entanto, nas experiências fora do corpo, eu vejo espíritos que viveram na Índia não estão sequer chamuscados e o corpo deles foi queimado. Isso é um condicionamento nosso, que eu não estou dizendo que a cultura X ou Y está certa ou errada. Sim. Eu só estou dizendo, nós não somos o corpo. Então, o desprendimento, tá? E como o corpo fica, se foi para dentro da água, da terra ou do fogo, são os elementos que dissolvem um corpo da terra. Um corpo espiritual não é da terra, daí o nome corpo espiritual. O fogo não pode queimá-lo, a água não pode molhá-lo, a terra não pode sufocá-lo. Estamos falando da consciência. Agora, o desprendimento do corpo, ele pode ser difícil para alguns espíritos, muito agarrados à ideia somente do corpo. Que por isso surgiu a história, não crema, porque você pode causar problema. Olha bem a verdade, não tem como você tacar fogo no corpo espiritual, Raul. O corpo espiritual não tem terminais nervosos do corpo humano. Você vai queimar o quê? Vai queimar o quê? Uma energia? Exatamente. Agora, a mente do espírito condicionado, ele pode ver aquilo e achar que é com ele criar uma aflição. Então o problema nunca foi de cremar. Entendi. É a ignorância da pessoa que não entende o processo. E ele vai com aquela ignorância para o próximo plano, se ela não entender. Eu não consigo compreender estudante de qualquer área espiritual com medo da cremação. Você já sabe que não é o corpo, mas é o condicionamento, o medo da morte. Tudo isso entra em conta. O meu cadáver vai ser cremado. Eu não vou queimar junto. Eu não vou ficar agarrado junto. E por esse aspecto, se um espírito tivesse preso a ponto de ser afetado pelo corpo, ele também vai ser afetado pela minhoca dentro da terra. Claro. Não, eu queria falar assim, imagina, se você tá preocupado comigo, pensa, você prefere que, de repente ele não tinha morrido, tá? Ele não tinha morrido e queimamos ele antes. Ou... De repente ele não tinha morrido. E descobrimos depois que desenterrou que estava tudo arrebentado o caixão porque ele tentou sair. Então, mas sabe, isso vem de mitos da Idade Média. Aqui no Brasil tinha um ator muito famoso. Ele desencarnou em 1970. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe assistia a novela e esse caso ficou célebre. Provavelmente quem está assistindo a gente, que tem mais idade, vai lembrar. Sérgio Cardoso. Uhum. Foram exumar o cadáver dele e estava de bruços. Eu vi essa história. E as unhas carcomidas. Meu Deus. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa, e enterraram e ele despertou lá dentro. Jesus, você já imaginou um negócio desse? Então, esse é um caso famoso. Agora, repara, Arthur. Coloca séculos para trás. Nossa. Onde o enterro era algumas horas. Isso pode ter acontecido. Putz, um monte. Hoje, isto não acontece, por causa da condição do avanço da medicina. Claro. Mas esse caso marcou muito aqui no Brasil. A pessoa morreu de parada cardiorrespiratória dentro do caixão. As unhas em carne viva de tanto tentar abrir. Para onde vai... Não, mas antes dessa pergunta... Antes que eu esqueça, claro. Porque eu acho que você vai gostar muito disso aqui. Lógico. Lá na Inglaterra, no século XIX, exumando alguns cadáveres, descobriram cadáveres virados dentro dos caixões. E aí o pessoal falou, esse pessoal teve alguma letargia, alguma coisa e não estava morto. Então um deputado queria fazer passar na Câmara dos Lordes ingleses um projeto que todo caixão tinha que ter uma argolinha com um fio passando embaixo da terra ligado a um sino na cabine do administrador. Porque se ele despertasse lá, ele puxava, tocava e o cara fala, meu Deus, corre lá que o 88 não estava morto. Imagina que 88... Abre lá, né? E aí depois, o que se descobriu? E o projeto não passou. Eram 2 assaltantes que tinham sido coveiros. Eles entravam no cemitério à noite,
desenterrava, roubava dente de ouro, joia e de sacanagem viravam os cadáveres para baixo e fechava e enterrava tudo direitinho, porque eles eram coveiro, ninguém percebia. Aí descobriram que eram 2 assaltantes. Ah, vá. E aí, mas o mito já tinha ficado entre a população de que as pessoas estavam sendo enterradas. Eu sabia só dessa parte. Então, essa história ficou famosa na época. Caramba! Então, o projeto era para botar argolinha, mas isso não passou porque descobriram que eram 2 assaltantes, cara, 2 coveiros. Ah, eu não sabia. Eu sabia da história do sino, mas eu não sabia que era por causa de assaltantes que entravam e viravam. Por isso que é legal. Sacanagem. Até naquela época já tinha os filhos da mãe. Já sempre teve, né? Por isso que é legal a gente estudar tudo isso de mente aberta, que dá para você fazer paralelos aqui e ali e você tirar um raciocínio legal. Eu acredito que quem esteja assistindo a gente esteja raciocinando, observando, e ninguém precisa acreditar em nada do que eu estou falando. É só usar o raciocínio, filtrar, ver se tem lógica o que está sendo passado e embasamento, né? Que é o que eu estava falando antes. Você está passando informação, conteúdo, e não estou tentando doutrinar ninguém, eu estou expondo algumas situações. Sim, você está compartilhando conhecimento. Isso. Até aí, se concorda ou não, são outros 500.